Olá, meus caros, tudo bem? Estamos aqui para iniciar a parte final do estudo. Essa parte final ainda será dividida em duas partes para que o estudo fique assim um pouco mais didático, ainda mais didático do que temos encaminhado até aqui. Pois bem, vamos lá. Daniel 11, a parte final. Iniciamos com uma citação de Ellen G. White. Quando falamos em guerras, em perseguição, é natural que alguns fiquem apreensivos, né? Mas quando Jesus falou dos últimos acontecimentos, ele deixou muito claro que deveríamos olhar para tudo isso e ficarmos felizes, porque se aproxima a nossa redenção. Então, a mensageira do Senhor, inspirada por Deus, disse o seguinte: tremendas provas e aflições aguardam ao povo de Deus. Na porção final mesmo, desse final aqui do estudo, veremos isso. O espírito de guerra está incitando as nações de um a outro extremo da terra. As nações estão conflagradas, né? Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, China preparando uma invasão em Taiwan, guerras civis, conflitos na África, enfim. Estamos prestes aí a presenciar uma invasão, um ataque, pelo menos, dos Estados Unidos à Venezuela, né, para derrubar o regime de Nicolás Maduro. O mundo está agitado aí pelo espírito de guerra. Mas, em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia, o qual nunca houve desde que existe nação, o profeta Daniel foi muito claro sobre isso no capítulo 12, né? O povo escolhido de Deus ficará inabalável. Satanás e seu exército não poderá destruir, pois anjos magníficos em poder o protegerão. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 17. Pois bem, o que que vimos até aqui? Uma visão geral ali de Daniel 11, versos 2 a 22. Vimos que Daniel 11, ao contrário de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, não apresenta símbolos, é uma profecia literal e precisa ser interpretada assim, literalmente. Não podemos recorrer a alusões, referências indiretas, é um capítulo literal. Precisamos ver então o seu cumprimento ao longo da história, seguindo o princípio historicista. É assim que devemos interpretar o capítulo 2, o capítulo 11 de Daniel, certo? Aí temos os animais proféticos do capítulo 7 e os animais que aparecem aí no capítulo 8, ok? Vimos que existe uma ligação, né, entre o capítulo 8 e o capítulo 11, estrutura quiástica ali da profecia, tudo isso nós já vimos. Entre os versos 2 e 4, aparece ali a Pérsia e o Império de Alexandre o Grande, né? Que já haviam aparecido no capítulo 8, aqui nesse confronto, o bode ali representando a Grécia helenística e o carneiro representando a Medopérsia. A seguir, dos versos 15 a 13, o embate entre os Seleucidas e os Lágidas, né? O Império Seleucida ao norte, o Império Ptolomaico ou Lágida, né, por causa da dinastia Lágida, ao sul ali no Egito, e o povo de Deus ali, Israel, né, a Palestina ali, numa região de conflito, de disputas entre esses dois impérios. A seguir, dos versos 14 a 22, vimos Roma Imperial. Ela aparece em cena o novo reino norte, que acaba ali anexando os reinos helenísticos que estavam mais ao sul, né? Então, Roma unificou toda a bacia do Mediterrâneo. Quando Jesus nasceu, nasceu na plenitude dos tempos. O contexto era bem propício para a propagação de ideias. Isso favoreceu posteriormente a difusão do cristianismo. E foi no ano 31 depois de Cristo que Jesus de Nazaré, o Messias, foi crucificado sob o domínio romano ali na Judéia. Tudo isso nós vimos na sessão aí passada do estudo de Daniel 11. Aqui trazemos uma informação
nova que mostra, mais uma vez, aí a ligação entre o capítulo 8, quando temos aí essa visão do carneiro e do bode, e o rei do norte, em Daniel 11, particularmente aí a partir do verso 23, né, em diante, quando vamos perceber que o chifre pequeno, lá de Daniel 8, é o mesmo rei do norte, aqui em Daniel 11, nessa seção aí do verso 36 até o verso 45. Por quê? O chifre pequeno, que é o papado, não restam dúvidas sobre isso, tirou o sacrifício diário, o rei do norte também tirará o sacrifício diário. O santuário será lançado por terra pelo chifre pequeno, e o rei do norte profanará o santuário. Lançou a verdade por terra e o rei do norte usará de engano. Chifre pequeno que fez prosperou, o rei do norte será próspero. Transgressão assoladora, abominação desoladora, tempo determinado do fim, tempo determinado do fim, não por sua própria força, forte com pouca gente, causará estupendas destruições, grande fúria para destruir, destruirá os santos, uma característica forte aí do chifre pequeno do papado. E o rei do norte também promove aí a perseguição aos sábios, aos santos, enfim. Fará prosperar o engano, perverterá com lisonjas, engrandecer-se-á, nos dois casos, contra o príncipe dos príncipes, contra o Deus dos deuses, será quebrado sem mãos humanas, chegará ao seu fim. Isso significa que esse poder se estende até a volta de Jesus, né? Esse poder estará atuando na terra, promovendo todos esses enganos, toda essa perseguição que temos aí nessa tabela. Certo? Então, seguindo, temos aí esse novo rei do norte, a partir do verso 23. E depois que o pacto for feito com ele, o pacto for feito com o papado, ele trabalhar enganosamente, pois ele surgirá e tornar-se-á forte com um povo pequeno. No ano 313, o imperador Constantino estava a caminho de uma batalha decisiva, né, numa guerra civil contra Magcencio, e ele alegou ter tido uma visão na qual foi apresentado para ele um símbolo Chi-Rho, as iniciais do nome de Cristo em grego, e a ordem: sob este signo vencerás. Então ele ordenou os soldados que pintassem o símbolo nos seus escudos, e ele foi para a batalha, mesmo em desvantagem, saiu vitorioso. Batalha da Ponte Milvia. A partir dali, então, ele passou a controlar a porção ocidental do Império Romano, e no ano 313 promoveu o Edito de Milão, concedendo liberdade de culto dentro do Império Romano. Não se converteu ao cristianismo, mas passou a promover o catolicismo. No ano 321, o primeiro decreto dominical foi promulgado por ele. No ano 325, promoveu o Concílio de Nicéia. Só se deixou batizar no seu leito de morte e continuou oficialmente o líder da religião politeísta no Império Romano. Então, vimos aí o cumprimento dessa profecia sob o reinado de Constantino. Os cristãos, para todos os efeitos, ainda eram minoria, por isso que o papado surgirá, dito aqui, né, e tornar-se-á forte com o povo pequeno. Era ainda minoritário dentro do Império Romano, mas com o apoio do Estado, ele conseguiu se tornar muito forte, certo? A ponto de influenciar cada vez mais as administrações romanas. Dali para frente, só houve um imperador, Juliano, entre os anos de 361 e 363, que foi politeísta, foi pagão. Os demais todos foram cristãos, certo? Então temos aí o papado em ascensão dentro do Império Romano. Verso 24, ele entrará pacificamente, mesmo sobre os lugares mais prósperos da província. E ele fará aquilo que seus pais não fizeram, nem os pais de seus pais. O catolicismo, então, foi
dominando, né? Existiam resistências, controvérsias, mas com o braço secular, com a força do Estado, inicialmente, né? Ele conseguiu se impor. Depois, com a desintegração do Império Romano, com os reinos bárbaros, né? Foi de forma pacífica, né? Ele foi entrando nas províncias mais remotas. Esses reinos foram se convertendo. Temos aqui uma ilustração da conversão do rei Clovis, rei Franco. E essa aliança entre o Estado e a Igreja se consolidou, portanto, aí ao longo da Idade Média. A partir do verso 24, temos aí uma referência às cruzadas, né? E isso ah, vai dominar aí o relato profético até o verso 29, o papado e as cruzadas. O rei do norte aí vai se lançar contra o rei do sul. É dito, ele espalhará entre eles apreso e despojo e riquezas. Sim, ele formará os seus desígnios contra as fortificações, ainda que por um tempo. Papa Urbano II, no final do século XI, conclama os cristãos a uma cruzada, uma campanha militar de caráter religioso para, na visão dele, libertar a Terra Santa dos infiéis. Eram os muçulmanos, né, que estavam controlando e supostamente causando dificuldades aos peregrinos que queriam chegar aos lugares santos, como a Igreja do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém. Então, por isso, na visão dele, os nobres, as demais pessoas que tivessem condições, deveriam se lançar nessa campanha militar para libertar lá o Oriente, quem sabe promover a reunificação da cristandade, que estava dividida desde o ano 1054, né? Havia surgido a Igreja Ortodoxa na porção mais oriental do Império. E os nobres poderiam então conquistar terras, porque as terras estavam se tornando cada vez mais escassas na Europa Ocidental. Então, todos esses objetivos aí se misturavam, objetivos econômicos, políticos, religiosos, e temos então uma referências cruzadas aí a partir do verso 24. Note que temos aqui o rei do norte, o papado, dominando a porção norte do antigo Império Romano. Já a porção sul havia caído nas mãos dos muçulmanos. A religião islâmica surgiu com Maomé no século VII depois de Cristo e rapidamente eles conquistaram ali o Oriente Médio, o norte da África, chegaram à Espanha, foram detidos na Batalha de Poitiers no ano 732, né, quando queriam avançar ali em direção ao reino dos francos. Então, e temos o papado na porção norte do antigo Império Romano e os muçulmanos ali controlando a porção sul do antigo Império Romano, certo? O Islã nega a divindade de Cristo. Jesus, no Islã, foi apenas um profeta. E o papado é um poder blasfemo também, é um anticristo. Então temos dois anticristos aí, né? E isso condiz com o relato bíblico que é dito que muitos anticristos sairiam pelo mundo. Temos esses dois poderes ímpios aí em confronto. Esse é o primeiro ato desse conflito entre o papado e o Islã. A profecia aqui em Daniel 11 mostrará ainda dois outros atos, dois outros momentos em que esses poderes estarão em disputa. Prosseguindo, verso 25: Ele incitará o seu poder e sua coragem contra o rei do sul, o califado abássida, com um grande exército. Os califas eram sucessores de Maomé. E nessa época aqui, século XI, fim do século XI, era o califado abássida, com a capital em Bagdá, né, que dominava ali os domínios islâmicos. Ok? A maior parte, né, dos domínios islâmicos, pelo menos. Temos aqui os guerreiros islâmicos, abássidas, né, que uma representação mais romantizada, né, de um guerreiro desses.
ainda que não seja ali uma representação muito fiel de um guerreiro abássida, ah, eu gostei dessa ilustração aqui porque ela reflete ali o poderio, né? A força, dos guerreiros árabes, os guerreiros islâmicos, que aparecem lá no Apocalipse também, na quinta, nas sextas trombetas, né? Ah, quinta trombeta, mais especificamente sobre os árabes, a sexta ali, os turcos otomanos. Foram guerreiros formidáveis, né? Conquistaram muitos territórios ali num período curto de tempo, até que foram detidos na sua expansão. E aqui, nesse momento aqui da profecia, estão em confronto contra os cruzados. Eles chamavam de frange, é uma referência aos francos, né? Que eram ali uma boa parte aí desses exércitos cruzados. Então é dito aqui, continuando, que o rei do sul, Abássida, será incitado à batalha, a Batalha de Antioquia, né? Uma das primeiras grandes batalhas ali na primeira cruzada, com um exército muito grande e poderoso. Porém, ele não resistirá, pois eles maquinarão intentos malignos contra ele. Sim, aqueles que se alimentam da porção do seu alimento o destruirão. Uma referência aqui é uma traição de um indivíduo conhecido como Firuz. Firuz. E o seu exército inundará e muitos cairão mortos. Firuz tinha ali alguns desentendimentos. Ele, que havia nascido cristão, era de origem armênia, mas se converteu ao Islã. E ao ver ali a cidade de Antioquia, que era uma cidade com muralhas poderosas, uma cidade muito bem defendida, ele viu uma oportunidade então de se vingar devido a alguns ultrajes, alguns desentendimentos que estava tendo ali com um comandante ali do exército abássida. Então ele resolve trair, entregar, né, a cidade ali, dar ali a passagem num dos portões ali da cidade. Então os cruzados que estavam numa situação difícil, porque não tinham muitos suprimentos, a cidade muito bem defendida, conseguem então se dar melhor e conseguem conquistar Antioquia. Isso logo ali no início da primeira cruzada. O verso 27 diz o seguinte: os corações de ambos os reis estarão voltados a fazer dano, eles estavam dispostos mesmo a guerrear. E eles falarão mentiras a uma mesa, porém isso não prosperará, pois o fim ainda será no tempo determinado. Existe um livro muito bom, A Cruzada Vista pelos Árabes, né, que relata aí toda a trama, todas as astúcias aí que ocorriam nas tratativas durante aí essas cruzadas, né? Então a gente vê o cumprimento desse verso aqui, as mentiras que eram faladas à mesa, um tentando, na verdade, sondar o outro lado. Ah, e os cristãos, na sua extensão máxima ali, em meados do século XII já, dominaram todos esses territórios aqui, né? Desde a Anatólia, essa aqui é a região do Levante, né? Até aqui Jerusalém, né, o reino aqui de Jerusalém, tiveram todos esses domínios, mas que não duraram muito tempo, como a própria profecia já apontava, né? Aqui temos o Califado Fatímida, aqui no Egito, né, que depois se tornou o Califado Aiúbida. Já vamos falar quando surge Saladino aqui nessa história. E, portanto, temos aí os domínios dos cruzados. Verso 28. Então ele, o rei do norte, retornará à sua terra com grandes riquezas, e o seu coração será contra o santo pacto, e ele fará proezas e retornará para sua própria terra. O papado tinha os cruzados ali como a sua ponta de lança, eles estavam a serviço, né, do rei do norte, porém não conseguiram de forma definitiva, de forma permanente, controlar esses territórios aqui no Levante e acabaram eventualmente sendo expulsos dali pelos muçulmanos.
Porém, foram com grandes riquezas. A partir dessa época que ocorre um renascimento comercial e urbano na Europa Ocidental. O comércio com o Oriente, que estava interrompido aqui pelas frotas, né, dos árabes, dos muçulmanos, esse comércio é retomado e cidades como Gênova, Veneza, enriqueceram muito nos anos seguintes, aí nos séculos seguintes, séculos 13, 14, 15. E muito espólio foi tomado, né? Muitas riquezas foram tomadas ali pelos cruzados, e principalmente algumas ordens militares, né? Prosperaram muito, como, por exemplo, a Ordem dos Templários, né? Essa ordem, representada aqui abaixo, né? Aqui, Templário, Hospitalário e aqui o Cavaleiro Teutônio. Eles se tornaram muito ricos e, na prática, banqueiros ali na Europa, né? A riqueza deles era tamanha que o rei da França depois se valeu ali de alguns pretextos, né, para extinguir a ordem e tomar, confiscar as riquezas deles, né? Alguns remanescentes depois foram para Portugal e fundaram lá a Ordem de Cristo. O verso 29 deixa claro aí como esse confronto entre o papado e o Islã seria um confronto em três momentos distintos. No tempo determinado, ele irá retornar. Então, essa guerra não pararia por ali, né, nas cruzadas. E virá em direção ao sul, quando o sul, como nós veremos, já estava ali sob o domínio otomano, Império Otomano. Mais tarde, século XV em diante, o Império Otomano dominava ali a região sul, da bacia do Mediterrâneo. Porém, não será como a primeira, como as cruzadas, ou como a última. No tempo do fim, como nós apontaremos, né, uma aliança contra o terror, provavelmente, contra o Islã radical. Então, uma guerra em três atos, né? Temos aqui Ricardo I, Ricardo Coração de Leão, líder da Terceira Cruzada, entre os anos de 1190 e 1192. Então, vamos seguindo, então, com outro personagem aqui, o Saladino, como eu tinha apontado ali antes, né? Que fundou o Califado Aiúbida, a dinastia Aiúbida, ali no Egito, né? Derrotou a dinastia Fatímida. Isso foi no ano de 1171. Em 1174, ele tornou-se o soberano de um principado combinado da Síria e do Egito. Segundo o historiador, o mundo islâmico do Mediterrâneo Oriental estava mais uma vez unido e possuía no Egito a sua província mais rica. Por milênios antes que a exploração de petróleo viesse a modificar todos os tipos de equilíbrio, era certo que aquele que controlasse o Egito controlava o Mediterrâneo Oriental. Chama atenção para esse ponto aqui, porque o Egito realmente é estratégico, continua sendo estratégico, né? Hoje, por uma razão diversa, né? Temos ali o Canal de Suez, já foi motivo de confronto no século passado, século XX, sempre inspira ali muita preocupação toda aquela região, devido à passagem ali de navios petroleiros, uma região vital para a economia do mundo até o dia de hoje. E durante as cruzadas nós tivemos aí do lado muçulmano, Saladino aí se destacando, ele que unificou ali o mundo islâmico mais uma vez ali. Isso durante as cruzadas. Terceira cruzada ali ele teve muito destaque. Bem, então no segundo ato desse conflito entre o rei do norte e o rei do sul, entre o papado e o Islã, nós temos ali em 1571 o Papa Pio V organizando a Liga Santa contra os otomanos, pois os navios de Quitim do Chipre virão contra ele. A Batalha de Lepanto, ano de 1571. Uma grande batalha naval, uma das mais importantes batalhas navais aí da história. E, portanto, ele será afligido e retornará, indignar-se-á contra o Santo Pacto. As forças aliadas aí, as forças da Liga Santa, as forças cristãs, obtiveram uma vitória esmagadora na Batalha de Lepanto,
Porém, no acordo que foi firmado a seguir, não conseguiram é, manter o controle sobre o Chipre. O Império Otomano conseguiu resguardar o Chipre para si, né? E aí, o que que o papado faz? Ele continua ali firme, nos seus erros, ali, promovendo ali a Inquisição, tá? Tribunal do Santo Ofício, promovendo ali perseguições, intolerância religiosa. Então, a atuação é tanto política quanto no âmbito espiritual, assim se movimentam esses reis, né? Ele de fato retornará e se entenderão com aqueles que abandonaram o seu pacto. Verso 31. E braços se colocarão ao seu lado, ao lado do papado. O papado continuou tendo muito apoio, uma liderança aí incontestável aí do mundo europeu, né? Uma liderança espiritual extremamente importante. E eles contaminarão o santuário da força, o santuário celestial, e removerão o sacrifício diário, e eles estabelecerão a abominação desoladora. É inquestionável que esse poder é o mesmo chifre pequeno que nós comentamos lá dos capítulos 7 e 8 de Daniel. Alguns aí equivocadamente acreditando que o rei do norte, né, seria a Turquia, enfim. Toda a atuação é do papado. Todas as características aqui, sem sombra de dúvida, né, os erros que são prometidos, que são promovidos aí, como a confissão auricular, a veneração aos santos, imortalidade da alma, e daí por diante, né, toda a mudança que ocorre na lei de Deus, né, o catecismo, as tradições se sobrepondo ao claro, assim diz o Senhor, é tudo um ataque ao sacrifício diário. A Bíblia diz claramente que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus, né? Verso 32 é aqueles que se portam impiamente contra o pacto. Qual é o pacto? Aquela grande aliança, né, entre os reis, os líderes políticos e a igreja romana. Então, ele corromperá por meio de adulações. Claro, o papado não atuava só perseguindo, né? Também adulando, cooptando, atraindo para si, concedendo cargos, vantagens. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Brilharam, né? O remanescente fiel, valdenses e tantos outros fizeram de fato proezas, brilharam ali, sendo fiéis à luz que haviam recebido. Verso 33: E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos. Contudo, cairão pela espada e pela chama, fogueiras aí, né? Principalmente a Inquisição espanhola, e pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Mais uma referência à Inquisição. Período da supremacia papal, os 1260 anos, de 538 até 1798. Verso 34. E quando caírem, eles terão uma pequena ajuda, a reforma protestante. Em alguns territórios, a reforma então conseguiu se estabelecer, e aqueles que não concordavam com o papado poderiam então ser livres ali em sua consciência nesses territórios em que nobres apoiaram a reforma protestante, né? Temos aí vários líderes, né? Lutero, Martinho Lutero, na atual Alemanha, João Calvino, lá em Genebra, na Suíça, Jan Hus, antes deles, né? O Wycliffe e o Hus vieram antes, século XV, né? Wycliffe na Inglaterra, Jan Hus na Boêmia, atual República Tcheca, Zwinglio na Suíça. Henrique VIII fez ali um rompimento com Roma, mas na prática manteve o catolicismo, né? E é por isso que é dito aqui, porém, muitos se juntarão a eles por meio de adulações, né? Claro que haviam interesses políticos também na reforma protestante. O próprio Henrique VIII está aí para confirmar isso, né? Esse espírito de rompimento com Roma foi absorvido por ele, embora mantivesse ali os dogmas católicos, né?
e rompeu com Roma, se casou de novo, enfim. Verso 35: E alguns dos que têm entendimento cairão para prová-los e para purificar e torná-los brancos, até o tempo do fim, porque ainda é por um tempo determinado. Certo? A perseguição duraria ainda durante um tempo. Ocorreu a Guerra dos 30 Anos na Europa, muitas perseguições. No século XVI ainda, aí, a Noite de São Bartolomeu na França. Foi uma época muito turbulenta, terrível. Reformadores também promoveram, ao seu modo, perseguições ali contra certos grupos, né? Mas, enfim, a guerra continua, né? O Rei do Norte, é, cada vez mais arrogante, mais blasfemo. E o verso 36 nos traz o seguinte: o rei, o papado, fará conforme a sua vontade, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus, né? Uma referência aqui à Contra-Reforma. O Pio V, mesmo da Liga Santa, teve uma atuação aí extremamente importante. A Contra-Reforma é o contra-ataque do catolicismo, certo? A Reforma Protestante promoveu verdades como a salvação unicamente pela fé, o sacerdócio universal, o sola escritura, enfim, e a Contra-Reforma, principalmente ali a partir do Concílio de Trento, reafirmou todos os dogmas católicos, a autoridade papal, a tradição, tudo isso. E falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete, pois aquilo que está determinado será feito. Verso 37. Ele, o rei do norte, o papado, não considerará o Deus dos seus pais e nem o desejo de mulheres. Uma possível aqui referência ao celibato. As mulheres desejam ser mães, constituírem família, né? Mas o celibato dificultava aí o cumprimento desse desejo, né? Homens entrando ali no sacerdócio, se tornando padres e adotando o celibato, e mulheres também sendo incentivadas a se tornarem freiras, enfim. Nem considerará qualquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. É o próprio chifre pequeno lá do capítulo 7, capítulo 8, que é pequeno no início, mas se engrandece, se torna extremamente arrogante, né? Verso 38, esse poder idólatra, olha só. Porém, em seu lugar, ele deve honrar o Deus de forças, e um Deus a quem os seus pais não conheceram. Uma referência aí à mariolatria, veneração a Maria. Ele honrará com ouro e prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis, né? Catedrais, né, que foram feitas, erigidas aí, muitas delas em homenagem a Maria. É um poder arrogante, blasfemo, né? Ousa a apresentar ali imagens de escultura, né? Verdadeiros ídolos, ao invés de glorificar o nome de Deus, nosso Senhor, Salvador. Verso 39: Desta forma, ele procederá nas mais poderosas fortalezas, com um Deus estranho, a quem ele reconhecerá e aumentará com glória. E ele fará com que governem sobre muitos e dividirá a terra por lucro. Uma possível aqui referência à atuação do papado nos interesses políticos, interesses aí materiais, mesquinhos. Alguns veem nesse texto aqui uma referência à bula Intercaetera de 1493, que estabeleceu aqui uma linha imaginária 100 léguas a oeste de Cabo Verde. O que fosse descoberto aqui à direita seria dos portugueses, à esquerda seria dos espanhóis. Os portugueses eventualmente não aceitaram aqui essa divisão, depois firmaram com os espanhóis a linha do Tratado de Tordesilhas, essa linha aqui de cor verde. Né? Em 1500 o Brasil foi descoberto ali, pelo menos oficialmente, pelos portugueses.
Quando é dito que esse poder, em Daniel 7:25, mudaria os tempos e a lei nós já entendemos, né? Acabou ali com o mandamento que condena fundição, a criação de imagens de escultura, segundo o mandamento, e por isso dividiu o 10º para manter a numeração de 10, e mudou o mandamento da guarda do sábado para a guarda do domingo. Isso nós já entendemos. E mudar os tempos, toda essa interferência nos assuntos políticos, porque lá em Daniel 2, verso 21, é dito que Deus é quem muda os tempos e as estações, ele estabelece reis e remove reis. Então, a mudança de tempos está no contexto das transformações políticas. Isso deveria ser apenas a atuação de Deus ali, removendo reis, estabelecendo reis, mas o papado procura interferir nesse aspecto também, porque é um poder blasfemo, é o anticristo. Bem, vamos parando por aqui. Daqui a pouco vamos para a última parte desse estudo. Continue conosco. Não se esqueça de deixar o like, comente, compartilhe esse vídeo. Até breve.